Olá, tudo bem com você? Meu nome é Samuel Martins. Seja bem-vindo a mais um vídeo meu aqui no canal. E neste vídeo eu vou mostrar para vocês a parte de acabamento do telhado, onde a gente vai observar como vai ficar o nosso modelo de telhado com a estrutura acabada. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, estou aqui com o meu Revit aberto, mas primeiramente eu preciso passar para você um alerta, né? Algumas coisas aqui, como que você vai precisar verificar aí no seu computador quando você estiver assistindo aos vídeos meus aqui no canal. Primeiramente, vou entrar aqui no meu canal, tenho esse vídeo aqui aberto e aqui eu estou, né, fazendo vídeos no canal com um pouco longos. Então eu sugiro que você faça o seguinte, você vem aqui na engrenagem aqui e coloque aqui na velocidade de 2 ou 1,75 para que você possa assistir um pouco mais rápido, né? Porque a gente está aí com um mundo meio veloz que a gente não consegue mais parar para assistir um conteúdo, então eu sugiro que vocês, para você não perder muito tempo, você aplique esta função aqui na engrenagem. Bom, mas para você que tenha tempo, faça aí o uso do tempo, né, utilizado aqui no canal, porque realmente eu não consigo reduzir a quantidade de minutos por conta do conteúdo, ser um conteúdo mais abrangente, um pouco mais extenso, e eu preciso passar todas as informações para que você não perca nenhuma informação e você possa aí tirar suas dúvidas em relação à criação de projetos dentro do Revit. Bom, primeiramente, então, era esse ponto. E agora, então, nós vamos começar aqui a detalhar, né, o nosso projeto. Então, veja bem, aqui em off eu já fiz aqui algumas alterações. Porque eu mostrei para você ao longo deste processo, né, como desenvolver aqui as paredes do Revit, né, utilizando a parede cortina, né? Que é essa parede que eu tenho aqui na frente, que é a única parede que eu vou deixá-la como parede cortina. Por que que eu vou fazer isso? E eu mostrei todo aquele processo, né? Então, primeiramente, aquele processo era para desenvolver a parte da estrutura, que eu já tenho um arquivo separado, né, para esse tipo de processo. Ele está até oculto aqui, posso apertar aqui um VG, visibilidade gráfica, e habilitá-lo aqui para eu poder observar. Aqui eu preciso ainda fazer os ajustes no modelo, né? Então, eu sugiro que vocês façam o seu modelo separado para que você possa fazer a compatibilização. E por que que eu não vou fazer aqueles ajustes de parede cortina para desenvolver um drywall aqui dentro do Revit? Olha só, eu vou entrar aqui no térreo e eu vou mostrar o que que eu fiz aqui. Eu já tenho aqui a parede, né, desenvolvida, aqui a parede externa e a parede interna. Elas estão com essas marcas aqui ao centro, né, onde a gente pode ver a face de acabamento. Essas faces acabadas são várias paredes em uma única parede só. Ela vai tornar o nosso projeto mais fácil de trabalhar. Então, assim, aquele processo ali, quando eu estou desenvolvendo a parte do interior aqui das paredes, ela serve como referência para a parte estrutural, né? Onde eu tenho aqui esta exata, né? A gente pode até medir aqui no Revit, apertando um Tab, né? Eu posso selecionar as linhas centrais aqui, ó. E eu tenho exatamente 9 centímetros, que equivale à estrutura interna aqui da parede interna. E como que eu fiz isso, né? Eu entro aqui em editar, já chamei essa parede aqui, ó, vou até renomear ela, colocando ela como parede 13, né, drywall. Então já escrevo aqui, drywall, uau, de 13 centímetros, né, que são paredes do tipo interna que eu tenho aqui, virar a extremidades exterior, né, ou seja, no encontro ali onde você vai ter janelas, ele vai fazer uma virada para interno. A camada interna ela vai virar, que é esse canto que eu tenho aqui. Quando eu tiver alguma abertura, ele vai virar para o lado
onde está demarcado como externa. Eu tenho lado externo e lado interno aqui embaixo. E ela pode ter configurações diferentes. Então, olha só, a minha estrutura eu tenho aqui com 9 centímetros. Aqui, ou seja, dentro dessa estrutura, ainda tem que considerar que também vai ter uma camada, né, de lã de vidro, né, que eu mostrei para você o processo de criação. Então, ele está incluso aqui nessa camada. Nessa camada aqui, de fora, eu tenho minha placa OSB. E aqui, logo após, eu não coloquei uma camada, porque por ser interna, né, eu não coloquei uma camada onde vai ter ali a parte de para tirar os ruídos, nem nada disso. Então, por enquanto, ela vai estar dessa forma mesmo, considerando ela com 12 centímetros e 66. A gente poderia estar arredondando isso daqui, colocando uma placa de gesso, né, para a gente verificar essas questões de ruído ali interno. E aqui a gente vai ter uma camada configurada como membrana, ou seja, uma camada de acabamento. Mas temos que lembrar que lá na parede do banheiro nós vamos ter revestimento, né? Então a gente tem que fazer um outro tipo de parede. Mas a princípio, então eu fiz aqui, né, a conversão para que ele tenha essas camadas e assim a gente vai estar trabalhando com a parte arquitetônica, trabalhando desta forma. Por quê? Porque isso daqui vai reduzir consideravelmente o peso do seu arquivo, tá? A gente não vai ter vários elementos aqui, né? E a gente poderia, talvez, né, para a parte de acabamento, a gente pode estar utilizando essa ferramenta chamada de criar peças, onde a gente consegue dividir a parede, essas camadas aqui, e configurar ali os níveis até onde certa camada vai. Isso daí a gente vai ver mais para frente no curso. A parede externa, ela ficou configurada dessa forma. Ó. Vou entrar aqui em editar a estrutura. Veja que ela é um pouco maior. Por quê? Porque ela vai ter uma placa OSB na parte externa, mas ela também vai ter uma placa cimentícia de 1,25 e aqui também eu tenho uma fase, um gesso acartonado, né, na parte de dentro, onde ela vai fazer aqui, ó, no lado interno, né, vai fazer o fechamento ali da parte interna. E veja que quando a gente faz isso, a gente tem que observar o sentido aqui da camada, né? Eu tenho a camada externa que está aqui e a camada interna para o lado de dentro aqui. Essa parte aqui que vai ser o banheiro, nós vamos fazer aqui um revestimento, então essas paredes aqui eu vou ter que cortar depois e eu mostro isso aqui para vocês em outro vídeo. Bom, se vocês não sabem como criar esse tipo de camada, aqui no canal já tem um vídeo aqui onde eu explico como criar a parede. Então, basicamente, é você pegar essas configurações que eu tenho aqui com as configurações de parede, para que você possa também reproduzir aí no seu material. Veja só que aqui ele está fazendo a virada, né, do acabamento, justamente por conta daquela observação que eu coloquei, né? Eu coloquei aqui que ele vai virar aqui, ó, para o lado da função externa, virada nas extremidades internas, né? E vai ser uma virada a partir da externa, da inserção da externa. Eu posso colocar aqui, por exemplo, o exterior e ela vai fazer uma modificação aqui. Tá? Normalmente ela faz aqui em relação a essa abertura, mas quando a gente estiver trabalhando com material, isso vai ser observado, né, de uma forma melhor. Bom, então nossa parede drywall ela vai ser uma parede aqui basicamente genérica. O que vai ocorrer é que o nosso telhado ele também vai ter as mesmas referências. Mas antes disso, para que eu não esqueça, eu vou mostrar para você como ficou, né, a configuração também de um material muito importante que poucas pessoas ensinam a criar, que é a família aqui de deck, né? Como que se faz uma família com o deck? Não de forma comum, né? Vou tirar aqui todas as camadas, que eu vou explicar um pouco melhor como que eu fiz essas camadas aqui do telhado. Mas olha só, eu tenho aqui um piso, né, que seria o meu deck. E esse deck ele é criado de forma diferente do comum. A maioria não explica como criar esse tipo de família. E acaba não ensinando de forma errada, mas a gente tem várias outras opções. Né? A gente pode criar aqui através de uma estrutura
um sistema de viga, a gente pode criar ali várias interseções para aquele tipo de projeto. Mas aqui dentro da estrutura da arquitetura, a gente vai precisar apenas representar o básico aqui. Não vamos colocar peso no nosso arquivo, né? Então, esse aqui é um arquivo da parte arquitetônica, ele vai servir para todas as outras disciplinas. Então, imagina só se esse arquivo já tiver, né, contido nele a parte da estrutura. Ele vai ficar um pouco pesado. Então, o que eu vou fazer aqui é criar, então, um piso para esse tipo de estrutura. Veja só como que esse piso ele vai se comportar, né? Ele tem aqui as camadas normais, né, de um piso. Deixa eu só mostrar para você de onde eu estou tirando aqui a referência, né? Eu fiz aqui nos meus estudos. E eu estou representando ele até para que a gente possa fazer a mesma aplicação aqui dentro do Revit, né? Nós vamos ter aqui, então, uma estrutura que contém aqui a parte da estrutura, o OSB, a placa ela vai estar aqui. Em cima dele a gente tem uma manta, né? Uma manta anti-ruído. E aqui a gente tem um acabamento. Bom, mas aqui eu posso observar que nós temos um tipo de placa, onde a gente pode fazer um acabamento diferente, sem precisar fazer aqui um contrapiso. Eu acho interessante, então, que a gente faça dessa mesma forma, fazendo aqui com uma placa, né, uma placa cimentícia aqui em cima e aplicando direto aqui o material de revestimento. Deixa eu fechar aqui Google, para que ele não fique pesando também na gravação. E olha só, eu tenho aqui então uma estrutura que eu vou estar utilizando então como referência para um cimento, né, uma placa cimentícia, e em cima eu vou ter o revestimento. Foi o que eu fiz aqui. Só que eu fiz aqui dentro do Revit utilizando as estruturas que o Revit nos permite. Veja bem, aqui eu vou ter os elementos de acabamento, né, o acabamento final. Eu atribuí aqui um valor 2 para ele. Aqui eu atribuí o valor 1. Eu vou trocar, né? Eu vou colocar o 2 aqui e aqui o valor 1. Acabamento final eu vou considerar como o 1 aqui. Então, este acabamento aqui ficou com o piso final, né, do meu acabamento. Poderia estar utilizando qualquer outro tipo de camada, né? Mas aqui eu estou categorizando. Porém, aqui eu estou categorizando, né, meu tipo de material que eu estou utilizando. Então, veja bem, eu tenho aqui o substrato, a estrutura e olha só, o meu núcleo, ele é um núcleo diferente. Por quê? Este núcleo agora, ele vai ter um deck estrutural. E é aqui que muitos não explicam como utilizar, né? Esse deck estrutural é uma família, né, que a gente tem o perfil, e esse perfil ele atrela a essa configuração que eu tenho aqui. Ó. Tenho forma de deck, que foi o perfil que eu criei de deck, e aí ele vai aplicar então um deck a partir da camada delimitada acima, ou seja, dessa daqui para cima ou para baixo. Mas nessa configuração que eu tenho aqui no núcleo, se eu tivesse eles todos estruturados para baixo, eu poderia estar utilizando essa primeira opção, mas aqui nesse caso ele só vai aceitar se eu colocar deck independente. Assim ele vai criar aqui a partir dessa camada logo abaixo, que é a camada da estrutura do OSB, e vai criar então o meu perfil. E olha só como que ele fica, né? Deixa eu só ver o porquê que ele está concluindo. Deixa eu fechar aqui, né? Dar um OK. E olha lá, ele vai ter aqui a mesma impressão como se tivesse uma família comum, né, de piso. Porém, quando você entrar aqui no térreo e entrar dentro do corte, a gente vai observar aqui, ó, que a gente tem a espessura exata, né, daquele perfil. E como que fica na outra direção? Eu vou entrar aqui no térreo novamente, clico aqui no corte e vamos ter aqui, ó, exatamente o perfil desenhado, né? Então a gente tem o deck aqui, ó, com uns 20 centímetros, fazendo aqui todo o nosso platô do segundo pavimento. Também aqui, onde provavelmente eu iria colocar caixa d'água, mas ainda não está definido isso nesse projeto. Então, em questões de visualização, eu posso fazer aqui, por exemplo, tornar este piso que eu tenho aqui rapidamente no deck.
E assim, quando eu entrar lá no corte, a gente vai observar aqui embaixo que ele já fez aqui a alteração. E no outro sentido do corte, né, a gente vai ter aqui, nesse sentido do corte, nós vamos ter aqui o deck. E assim a gente pode desenhar vários perfis, né? Basta a gente carregar aqui na família, uma família de perfil, ele tem o formato aqui de deck. Ele precisa estar configurado, tá? Eu fiz aqui um desenho dele, deixa eu entrar aqui em editar, não ia mostrar não, mas eu vou mostrar aqui por enquanto. Depois eu mostro como criar esse perfil. Basicamente é um perfil que ele tem aqui, né, obviamente uns segredos, né, que é a cota aqui, ó. A gente pode ter cotas e planos, onde eu faço o espaçamento que eu quero e a altura. Então, o desenho ele vai seguir essa virada, né, essas linhas que eu coloquei aqui. Voltar aqui no VG novamente, retirando aqui as interferências. E assim, uma família básica, né, de perfil, onde aqui na categoria eles têm que estar categorizado como perfil. Sem essa categorização, utilizando aqui perfil e aqui ó, o uso do perfil para deck, se ele não tiver configurado desta forma, para laje do deck, ele não vai conseguir simular, tá? Você não vai conseguir colocar esse desenho categorizado, você não vai conseguir colocá-lo dentro da laje, né? Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar. Depois eu vou fazer esse perfil aqui, que é um deck separado, né? Que vai ter aqui na frente. Não vai ser uma laje, então isso daqui é o meu deck da parte externa. Então eu mostro para você como criar isso, tá? Então fique de olho, acompanhe aqui os vídeos do canal. Bom, agora sim nós vamos entrar aqui na questão da estrutura do telhado. Então, basicamente, o que eu fiz aqui em off foi a seguinte referência, né? Apertando aqui um HH, vou ocultar essa parte do telhado, essa aqui também, e aqui também. Olha só, este telhado também, ele tem a estrutura aqui que eu mostrei para você como criar, mas nós podemos fazer da mesma forma que foi feito a parede, da mesma forma que foi feito o piso. Por que que eu vou fazer aqui no meu modelo um modelo estrutural que nem está totalmente definido? Não é a área da parte da arquitetura, né, para poder desenvolver essa parte de estruturas. Então eu preciso deixar mais leve o meu arquivo. Eu preciso pensar nisso. Eu não posso chegar aqui no meu telhado e criar um telhado em 3D para fazer uma maquete eletrônica. Maquete eletrônica, normalmente, a gente vai utilizar outros tipos de software. Mas mesmo que você faça deste arquivo uma maquete eletrônica, eu sugiro que você faça uma cópia desse arquivo e faça a sua maquete eletrônica, a renderização, mas permaneça com esse arquivo aqui o mais limpo possível, mais básico possível, para que a sua estrutura consiga entregar um modelo leve para os demais profissionais que vão trabalhar no mercado. Porque isto aqui vai pesar. No final, se você tiver um modelo federado, que é o conjunto de disciplinas em um único arquivo, é muito complicado fazer uma compatibilização tendo um computador travando, né? Mesmo que a gente utilize softwares igual o Navisworks, que vai reduzir o peso do arquivo, nós precisamos pensar que para o desenvolvimento do projeto a gente vai ter que utilizar o Revit. Então, ou outro software, né, na hora da gente enviar. Então ele precisa estar leve, tá? E para isso a gente tem que evitar esses tipos de detalhamento. Então, repetindo, eu desenvolvi a parte da estrutura do telhado para que você entenda que há essa possibilidade de desenvolver um estrutural, para que você possa fazer identificações, né, da sua estrutura, mas não é o recomendado, tá? Não recomendo você fazer isso. Mas como a gente já fez, eu vou mostrar para você aqui como que ficou então a estrutura aqui do telhado. Aqui interno, eu coloquei um forro, né? Então eu quero colocar aqui um forro inclinado, seguindo aqui o meu telhado. Como que eu fiz um forro inclinado? O que faz um forro, né? Porque a maioria só vai te mostrar como você fazer
forro ali dentro. Então, assim, é, a gente vai ter que entender como funciona o mecanismo. Então, não adianta você querer ultrapassar esses passos aqui, né, de fazer, ficar fazendo projetos básicos, sendo que a evolução vai depender de você ter a consciência de como utilizar as ferramentas do Revit. E é por isso que eu mostro como criar um template do zero, porque a partir daí, você conhecendo essas ferramentas, há a possibilidade de você criar o que quiser aqui dentro do Revit. Olha só, eu tenho aqui forro, né? Eu tenho um forro aqui. A gente tem como colocar forros automáticos em estruturas padrões. Você vai colocar desta forma aqui com uma facilidade absurda, né? Então você clica aqui no automático, ele já vai preencher todos os ambientes ali e tem essa possibilidade de utilizar o forro. Eu já mostrei essa ferramenta, vou mostrar mais para frente também. Mas olha só, eu tenho a ferramenta de croquis. E como que eu faço então o forro inclinado dessa região aqui? Olha só, eu vou fazer então como se eu fosse fazer um telhado. Então fiz aqui a marcação justamente nos pontos do telhado, né? Apesar de que eu quero que ele fique interno, né? Ou seja, nessa região aqui interna da parede. E assim eu vou fazer. Mas olha só, o meu forro ele não pode pegar, né, para fora da parede, ele não atravessa a parede. Então isso aqui eu também tenho que pensar na forma que vai ser construída. Então, quando a gente está trabalhando com o Revit, a gente para de pensar como a gente vai desenhar e sim como a gente vai construir. Então, basicamente, a mudança da cultura é pensar como será construído. Eu posso, por exemplo, colocar aqui uma peça, nada impede de fazer aqui dois cortes, né? Posso fazer dessa forma mesmo. Eu prefiro fazer separado, tá? Então, dois elementos aqui. Por que que eu vou fazer com dois elementos? Porque quando eu estiver fazendo lá minha coordenação, a minha parte de BIM 4D, onde envolve ali o crescimento, né, a evolução da edificação ao longo do tempo, é preferível que essas duas etapas aqui, não sei, né, talvez você vai executar as duas etapas ao mesmo tempo. A parte desse material aqui ou desse outro aqui, ou você talvez faça a quantificação no cronograma, talvez de forma geral. Você pode colocar uma etapa no cronograma onde será colocado a finalização de todos os forros para aquela etapa, né? Mas você pode também colocar que para o dia X vai ser esse forro, para o outro dia vai ser esse outro forro, ou então você vai colocar os forros externos primeiro, depois vai colocar os internos. Então, dessa forma, você vai ter que separar. Então, tudo isso tem que ser pensado na hora que você estiver modelando. E eu não vejo muita gente falando sobre isso. Eu fico vendo que muitos querem aprender muito rápido, né, a ferramenta e acha que Revit é só isso, né? Acha que a metodologia BIM é simplesmente você criar uma modelagem e o seu projeto vai estar ali em BIM. BIM não é isso. BIM é você pensar em todas as fases ali do ciclo de vida da sua edificação, né? Porque vai ter que lá na frente você vai precisar desse modelo que ele esteja preparado para embarcar novas tecnologias, né? Para a gente fazer simulações, para a gente fazer outros tipos de considerações em relação ao nosso modelo. Bom, mas veja bem, se eu fizer isso aqui, igual faz no telhado, né? Faço isso aqui, venho aqui e defino duas inclinações. O Revit não aceita, tá? Para forros, você tem que ter uma única inclinação em um sentido. Então, aqui ele não vai aceitar inclinações contrárias, né? Deixa eu só verificar se ele aceita, por exemplo, nesse mesmo direção. Acredito que ele não vai aceitar, tá vendo? Ele não aceita inclinações em sentidos diferentes. Então, você vai ter que selecionar apenas uma única linha. Por isso, o que eu vou fazer é trazer ele para o centro, né? Eu vou pegar o centro aqui da porta, porque eu sei que ela está centralizada, e assim eu vou ter aqui este lado. Eu sei a inclinação, né, mais ou menos aqui, cento e poucos, né, mas eu vou fazer por enquanto dessa forma.
ele está criando na fase aqui de, ah, não é estudo de projeto, mas anteprojeto, né? Vou confirmar. Ok, foi feito aqui. Vou pegar esse corte e vou utilizá-lo para verificar aqui, ó. Como que ele está? Olha só, meu forro ele está aqui, é o forro composto, mas eu quero que ele tenha essa inclinação. Como que eu vou fazer para saber essa inclinação? Eu venho aqui em anotar, a gente já tinha criado isso aqui lá no módulo anterior, que é a ferramenta de inclinação de pontos. Eu vou pegar aqui a inclinação de pontos através da rampa. E olha só, eu aproximo aqui do meu telhado que eu já tenho pronto, ele está me indicando aqui 173,21. Seleciono o forro, adiciono aqui a inclinação de 173,21. E olha lá, ele até sumiu aqui, né? Mas é porque ele está casando aqui justamente dentro aqui dessa estrutura, tá ok? Vamos lá no 3D que vai ficar mais fácil da gente observar o telhado. Ele, na verdade, ele foi ali para cima, né? A gente pode observar ele aqui. Então eu vou reduzi-lo aqui para 65, se não me engano, para ele ficar aqui dentro, ó, da minha estrutura. Ele já vem aqui para dentro. Deixa eu reduzir mais um pouco para 55, talvez. Ele está aqui dentro, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui no térreo, editar, e assim eu vou editá-lo aqui para a parte de fora. Vou confirmar, vou lá no 3D, só para você ver como que ele está ficando aqui, ó, na borda. Então, com 55 centímetros, ele ficou estacionado aqui. Lógico que eu preciso rever a questão da espessura dele, que é o tipo de madeira que eu vou estar utilizando para fazer esse revestimento. E ele vai encaixar aqui perfeitamente. Como que eu faço para o outro lado? Seleciono ele, dá um MM ou mirror, né, o espelhamento, e seleciono essa face aqui, ó. Ele já vai me dar aqui um corte hidráulico, né, nessa posição. Se eu clicar aqui, ele já vai fazer para o outro lado, ó. Então, já tenho aqui o forro deste lado. Bom, aqui neste telhado, eu estou trabalhando com ele. Aqui, ó, você vai ver a camada do OSB, que é a estrutura de placa, né? E aqui em cima eu já coloquei o telhado, ó. Já vai ter um telhado shingler aqui, né? Bom, shingle ou shingler, eu não sei o nome dessa telha. Bom, eu sei que significa telha em inglês, mas enfim, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente. Bom, mas eu espero que você entenda aí, né? Aqui na parte do OSB, para a gente fazer então esta estrutura aqui do telhado, que é onde a gente vai encontrar a telha, né? Onde vai ser a estrutura da telha, eu vou duplicar, copiar aqui no mesmo, copiar, né? Ctrl C, fechar essas janelas para ficar. Então seleciona aqui a placa OSB, a gente copia e na hora de colar a gente cola no mesmo lugar. Vai ter duas placas aqui. Eu vou mudá-lo para telhado shingler, que é uma configuração que eu já tenho. Vou subi-lo um pouco mais aqui para 35, 33. Eu tenho que observar aqui se ele vai ficar adequado aqui na minha estrutura. É um 33,5 mais ou menos. 33,6. Assim ele vai casar aqui perfeitamente em cima da minha estrutura. Não vai fazer tanta diferença, tá? Só para quem tem toque, igual eu tenho. Aqui eu já defini a estrutura dele e coloquei como acabamento, tá? Não coloquei como estrutural. Porque ele vai ser a parte de acabamento. O que eu estou fazendo aqui? Eu já estou fazendo a parte onde eu tenho um desenvolvimento maior das minhas disciplinas. E não era isso que eu quero para essa fase, tá? Para a fase de anteprojeto, a gente ainda vai ter muita coisa para se rever. Então, se a gente faz uma estrutura como essa, de ter todo o detalhamento, olha só, eu tenho aqui a estrutura do forro, aí eu tenho aqui a estrutura das madeiras do telhado interna com a parte da membrana, não, da lã de vidro, que é essa estrutura que eu tenho aqui, HI, né? Com a lã de vidro. Eu tenho aqui a placa OSB, HI. E eu tenho também, aqui na última camada,
a camada do telhado. Então, nota que para eu fazer uma modificação, eu tenho que fazer modificação em todos. Então, isso daqui vai nos trazer problema nessa fase, tá? Então, por isso que eu estou falando para a gente pensar como que o nosso projeto vai ser desenvolvido. Porque eu já passei por todos esses problemas, tá? Dentro da fase aqui de coordenação de projetos em BIM, eu já utilizei todas essas ferramentas desde o início. Eu pensava que em um único template podia conter todas as disciplinas. E há um certo engano, porque quando a gente vai estar desenvolvendo dentro aqui dos processos, né, de utilização dos conceitos BIM, nós vamos precisar trabalhar em conjunto com outros profissionais. Lógico, no dia a dia, você vai estar trabalhando aí dentro do seu escritório sozinho. Ok, seu template pode estar contendo todas as famílias, beleza. Mas quando você estiver trabalhando dentro da metodologia, especificamente dentro de empresas, dentro de outros tipos de empreendimentos, para você aplicar BIM, você precisa ter a consciência de que o arquivo seu não pode estar totalmente pesado. Se você desenvolver através de vínculos de Revit, trazer o seu projeto para cá vinculado, é um ótimo benefício, porque ele reduz o peso ao trazer a família para cá. Então, essas técnicas que a gente vai utilizar para poder desenvolver um projeto, ele precisa estar especificado. Então, foi por isso que eu falei que, através dos erros, a gente acaba aprendendo a desenvolver um melhor conteúdo. Então, basicamente, aqui eu mostrei para você como a gente trabalha, né, através aqui. Outra coisa, aqui eu tenho que reduzir, né, porque tem a parte do telhado ali. Então, é desta forma que a gente vai entender como funciona aqui o processo de criação das nossas famílias. E rapidamente, para que a gente não tenha ainda mais extenso ainda do que já foi, passei muita informação, a gente vai fazer então aqui a parte de acabamento do telhado. É rapidamente, olha só, entro aqui em arquitetura, venho em telhado e aqui embaixo eu tenho uma setinha. Olha lá, eu vou ter aqui partes de acabamento do telhado, borda, a primeira a colocar, então a gente vai colocar aqui a borda nessa parte do telhado. Ele já criou aqui, né, a primeira. Eu vou criar a segunda borda virando aqui do outro lado. Vou criar uma borda aqui. Eu estou utilizando o mesmo comando, então ele vai ficar na mesma, digamos assim, na mesma família, tá? Ele vai ficar na mesma impressão aqui. Bom, vou dar um Ctrl Z só para eu colocar aqui certinho aqui nessa parte do telhado, ó. Tem que colocar aqui na parte superior, para que ele feche aqui corretamente. Aqui também, ó, superior, superior. E também lembrar aqui da parte do fundo. Eu vou colocar aqui superior e superior. Assim nós vamos ter aqui a borda do telhado fazendo aqui o fechamento. Obviamente eu vou mudá-lo, né? Falei já que eu vou mudar o tipo de telhado e vou mostrar para você na próxima aula. Agora olha só, selecionando aqui a borda, eu tenho como modificar o chanfro. Clico nessa opção, as pontas dele aqui vai ficar em azul, tá? Observando aqui. Então a gente clica e ele já vai fazer o chanfro aqui de uma forma diferente, lembrando de pegar todos os lados aqui da edificação e na parte de trás também. Bom, aqui é uma das partes de acabamento do telhado. Eu vou fazer então a outra parte, que seria entrando aqui em arquitetura, telhado. A gente vai colocar a calha. Essa calha ela vai ficar encostada aqui. A gente vai virar ela, né, clicando nessa opção que a gente consegue virar. Seleciona a borda dela de novo. Entra aqui em adicionar. E a gente vai continuar colocando ela aqui do outro lado. Assim nós vamos ter a nossa calha aqui do nosso projeto. Entro aqui novamente, seleciono aqui a parte de calha e vou colocar aqui e aqui. Assim a gente pode virá-la. Aí virou, já colocou aqui. Outro acabamento que a gente pode colocar é essa borda aqui. A gente tem outro tipo aqui, né? Esse daqui a gente precisa colocar através da parte de baixo ali do telhado, né? Seria para completar aqui. Mas o que eu vou fazer é para fazer esse fechamento aqui das madeiras, tá?
madeiras que estão aqui, elas estão com parte dela aparecendo aqui, né? Então, o que eu vou fazer de fechamento para tampar essas madeiras aqui embaixo seria entrando aqui no telhado, eu vou entrar em borda novamente e vou colocar uma borda aqui. Olha só, mas ela está ficando, né, interno aqui, aparecendo na parte subindo, né, pela calha. Eu vou mostrar para você como que a gente vai virar. Olha só, então fizemos isso, colocamos a borda, clica nessa opção aqui, ó, de setinha para cima, e assim ela vai para dentro aqui. E ela vai fazer o fechamento aqui dessa parte. Lógico que a gente tem ainda que fazer alguns ajustes, mas aqui nós temos o fechamento da borda na face externa do nosso chalé. Bom, e desta forma nós já temos aqui então já um processo, né, de criação. Deixa eu só modificar aqui nessa ferramenta. O que eu fiz aqui foi clicar nessa ferramenta. Deixa eu voltar, né? Eu não explico às vezes. Então eu tenho aqui o telhado, ó, selecionei o telhado, eu tenho essa ferramenta aqui, onde eu tenho como deslocar. Então eu posso deslocar o telhado. Ele não tá, eu não estou movendo, tá, o telhado de lugar. É só para que a gente possa observar melhor como que foi a estrutura. Então você clica aqui na família, puxa para trás aqui, para que a gente possa observar como que é o conjunto montado, né? Essa aqui é uma família inteira, deixa eu pegar ela aqui. Vamos movimentar aqui para cima. Um pouco mais e para trás. Aí a gente tem aqui o forro. Então, desta forma, a gente pode mostrar para o nosso cliente como que será montado o telhado. Então, é uma forma bem interessante da gente fazer a composição, mas isso tem que ser pensado numa visualização futura, tá? Não na fase de anteprojeto, né? Vamos pensar em executar isso daqui lá na fase de execução de projeto, quando a gente está trabalhando ali com as composições dos materiais, enfim, a gente vai ter muita coisa aqui ainda para poder mostrar. Bom, mais uma aula grande por aqui no canal. Lembra-se aí de colocar sempre em 2 vezes aí. Deixe nos comentários se você está gostando do nosso conteúdo. Espero que você tenha gostado de todas essas informações. Deixe aí nos comentários se você já conhecia aquela fase ali, né, de criação do piso através do deck de estruturas. E até um próximo vídeo. Até mais!